Jair Bolsonaro não é tão liberal em economia quanto Paulo Guedes, nem tão severo no combate à corrupção quanto Sérgio Moro, muito menos tão prudente para enfrentar uma pandemia quanto Luiz Henrique Mandetta, o que ficou claro em seu pronunciamento de terça-feira, 24 de março de 2020, na TV, quando o presidente defendeu que devemos sim voltar à normalidade e que governadores e prefeitos abandonem a proibição de transportes, o fechamento de comércios e escolas e o confinamento em massa. A diferença entre Bolsonaro e Guedes foi a primeira a aparecer, porque eles se aliaram ainda na campanha eleitoral e tinham um histórico contrastante de votos e posições em relação ao tamanho e ao poder do Estado, bem como ao privilégio de categorias, o que rendeu vários ruídos durante a tramitação da reforma da Previdência, além de atraso no envio até hoje não feito das reformas administrativa e tributária ao Congresso. A diferença do presidente em relação a Moro ficou mais clara depois que não a imprensa, mas o COAF, mostrou a movimentação bancária atípica de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, e que o atual presidente se voltou contra o Ministério Público do Rio de Janeiro, defendeu a suspensão da investigação, omitiu-se sobre a prisão em segunda instância antes e durante o julgamento no STF e, contrariando a recomendação do ministro da Justiça e Segurança Pública, sancionou a criação da figura do juiz de garantias, além de restrições à prisão preventiva e a delação premiada. Agora é a vez de Mandetta ver seus esforços em implementar contra o coronavírus uma agenda técnica, no caso médica e científica, serem atravessados por Jair Bolsonaro em discurso beligerante em vez de unificador, escrito com a ajuda de seu filho ghostwriter Carlos, PhD em áudio de WhatsApp e xingamentos de Twitter. O presidente não fez qualquer menção aos 46 mortos até então com a doença, agora já são 57, nem deu uma palavra aos familiares das vítimas. Preferiu falar de si próprio, atribuindo a seu histórico de atleta, mesmo após o adiamento das Olimpíadas, a resistência contra o que insistiu em chamar de gripezinha e resfriadinho, atacou a imprensa, que mesmo imperfeita, informa aos brasileiros o que ele omite, e posou de terapeuta da população, vangloriando-se de ter contribuído para acalmá-la quase contra tudo e contra todos. É a terapia vitimista de choque contra a alegada histeria. O paciente já sai da sessão batendo panela. O título do meu vídeo, publicado antes do pronunciamento, era o isolamento social e político. Resultado da noite, Bolsonaro tentou acabar aloprada e precocemente com o primeiro e só fez aumentar o segundo. Governador de Goiás e médico, Ronaldo Caiado se declarou rompido com o presidente. Mas vai ter o desemprego, mas vai ter um problema econômico. E por acaso, em que lugar que ela passou que não deixou esse rastro? Onde? Pode ser de proporção maior, de proporção menor. Quem cabe decidir isso não é o presidente da República, e muito menos está prescrevendo cloroquina na porta do palácio. Isso é decisão médica. Nós é que sabemos como deve ser estabelecido o protocolo. Quando se escuta uma declaração como essa, de dizer que isso é um resfriadinho, é uma gripezinha, respeito. Na videoconferência de Bolsonaro com os governadores do Sudeste, que seria uma oportunidade de diálogo, Dória lamentou o discurso presidencial e ouviu uma resposta que depois chamou de ataque descontrolado. O presidente Bolsonaro inicia a condição de cidadão, de brasileiro e também de governador do Estado de São Paulo, lamentando os termos do seu pronunciamento ontem à noite à nação. Nós estamos aqui, os 4 governadores do Sudeste, em respeito ao Brasil e aos brasileiros, e em respeito, como já mencionei também, ao diálogo e ao entendimento. Mas o senhor, como presidente da República, tem que dar o exemplo, que tem que ser o mandatário para comandar, para dirigir, para liderar o país e não para dividir. Agradeço as suas palavras, seu governador, completamente diferente e dissociada por ocasião das eleições de 2018, onde Vossa Excelência apoderou-se do meu nome para se eleger governador. Acabou as eleições, como fizeste com o outro no passado, que te elegeu para a prefeitura, vira as costas e começa a atacar covardemente aquele que emprestou o seu nome para a sua campanha, não de forma voluntária. Guarde essas suas observações por ocasião das eleições de 2022, onde Vossa Excelência poderá pressionar todo o genérico e demagogia por ocasião das mudanças. Nós aqui temos responsabilidade.
Desde o final da eleição de 2018, Vossa Excelência assumiu uma postura completamente diferente daquela que teve comigo, até pelo desenho do meu pronunciamento da ONU. Hoje, subiu a sua cabeça a possibilidade de ser presidente da República. Não tem responsabilidade, não tem altura para criticar o governo federal. No Twitter, o governador de São Paulo também se referiu aos até então 40 mortos no estado como pessoas que tinham RG, CPF e familiares que continuarão sentindo sua falta. Não são mortos de mentirinha, presidente, e essa não é uma gripezinha. Já Wilson Witzel reiterou ao povo fluminense que fique em casa. Ressuscitar a economia a gente consegue, ressuscitar quem morreu é impossível, escreveu o governador do Rio de Janeiro. As cidades de São Paulo, com 8.054 habitantes por quilômetros quadrados, e do Rio, com 5.597, têm as maiores densidades demográficas do país. Milão, na região da Lombardia, a mais populosa e afetada da Itália, fica entre as duas, com 7.190. Naturalmente, os riscos de contaminação são maiores quando as pessoas vivem muito próximas e concentradas, especialmente em favelas, de modo que a prudência também tem de ser maior. Mas é próprio do bolsonarismo ignorar detalhes, omitir nuances. Tanto que Jair Carluxo Bolsonaro postou um áudio de um homem não identificado dizendo que Donald Trump também vai reabrir o país, vai fazer todo mundo voltar. Só faltou explicar que Trump defende abrir o país até a Páscoa, em 12 de abril, e ficou de avaliar em 31 de março, uma semana depois desse apelo imediato de Bolsonaro, o fim do isolamento rígido em vigor e, em suas palavras, dar mais tempo se precisarmos. Até lá, os Estados Unidos avançam em pesquisa, em capacidade de lidar com os efeitos do vírus no sistema de saúde e fecham um plano federal de estímulos de 2 trilhões de dólares. A principal conclusão de um estudo internacional divulgado nesta quarta-feira 25 na Science é que as drásticas medidas de controle implementadas na China reduziram substancialmente a disseminação da Covid-19. O estudo é assinado por cientistas de alguns dos principais centros de pesquisa do mundo, como a Universidade de Oxford, no Reino Unido, Universidade de Harvard, nos Estados Unidos e Instituto Pasteur, na França. Os autores destacaram que as medidas de distanciamento social funcionam, mas que é necessário esperar algum tempo para seus efeitos positivos serem notados. A Itália, aliás, não quis esperar, reabriu estabelecimentos e, quando tentou reverter a estratégia decretando quarentena obrigatória, já era tarde. Hoje são mais de 7.500 mortes, o dobro do número registrado na China, que impôs quarentena de cidades inteiras, fechamento de serviços não essenciais e restrição nas viagens aéreas. A disparidade entre as posições de Bolsonaro e a realidade, sobretudo as medidas recomendadas e tomadas em outros países ainda mais estruturados que o Brasil para absorver a demanda de tratamento hospitalar, vem tornando a máquina bolsonarista de desinformação incapaz de emplacar suas narrativas nas redes sociais, no WhatsApp e nos veículos chapa branca que recebem dinheiro do governo. O coronavírus é uma verdade mundial maior do que qualquer mentira que a família Bolsonaro possa criar, como já dizem velhos caciques da política nos bastidores. Então resta Mandetta. Resta ao ministro da Saúde não abrir mão da prudência médica conservadora, ou seja, não se curvar à irresponsabilidade do presidente, que não aceita perder o protagonismo para pessoas mais preparadas científica e intelectualmente do que ele e que tenta resgatar os holofotes da maneira mais aloprada, confundindo a população. Bolsonaro que o frite, se quiser, mas não se desce junto na lama, eu sei bem. Que Guedes e Moro aturem umas tuteladas do presidente e busquem negociar o bem possível e o mal menor para o país em matéria de economia e legislação penal, medindo até onde podem aceitar, é até compreensível. A qualidade do governo Bolsonaro depende da resiliência de seus principais ministros. Há limites, porém. Nesta quarta-feira, Mandetta buscou apenas afagar Bolsonaro, dizendo que viu grande colaboração da fala do presidente, que as questões econômicas são importantíssimas e que, em relação aos estados, a gente tem que melhorar esse negócio de quarentena, ficou muito desarrumado. Falou, porém, que essas medidas devem ser estudadas em conjunto com o Ministério, dependendo da evolução da epidemia do novo coronavírus em cada região. Em termos práticos,
não tomou qualquer decisão. As recomendações do Ministério da Saúde são claras, disse o secretário João Gabardo. Pacientes sintomáticos devem permanecer em isolamento domiciliar juntamente com seus familiares. Pacientes com mais de 60 anos devem se manter em isolamento domiciliar sempre e todo o tempo possível. Quando for necessário fazer um procedimento médico, tudo bem. Além disso, a orientação é que a circulação seja a menor possível no sentido de não haver aglomerações, reiterou ele. E enfatizou, a pasta não vai fazer nenhuma mudança na sua sistemática. A pasta está estudando todas as possibilidades. Essa declaração de Gabardo é a única relevante entre os afagos de Mandetta a Bolsonaro para fingir que ele tem razão e gerar hashtag da militância. Na verdade, nada mudou. Aparentemente, só ganharam tempo para definir o que mudar quando for menos arriscado. Se o preço a pagar pela sobrevivência alheia é fazer esse tipo de cena, paciência, mas não se abre mão de princípios, valores e responsabilidades com a saúde física e ou mental dos outros em razão da pressão injustificada e inconsequente de um superior. Paz de espírito e consciência limpa não tem preço.